A seguir, Esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta para falarmos em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, vamos a um complemento do trabalho anterior, quando conversávamos com o pessoal da Brama Futebol Clube, o pessoal que participou do 40º aniversário da conquista do bicampeonato nacional entre funcionários da Brama. O binacional foi conquistado na Bahia e estão conosco de volta ao programa o Kiko, Luiz Ayrton Dias e o beiço Carlos Ferreira de Lima. Com eles, logicamente, vamos dividir a bancada ao lado do Carlos Dantas, nosso repórter de todas as ocasiões. Retornando ao nosso programa, tudo bem, Dantas? Tudo bem, Jorge Antônio Guedes. Minha saudação aos convidados mais uma vez. E o assunto não é outro, senão a grande vitória do Passo Fundo de 1-0 sobre a equipe do Santa Cruz. A boa equipe do Santa Cruz, que não jogou bem aqui. Vamos deixar bem claro. Mas o Passo Fundo foi superior, jogou como time grande. Passo Fundo, em uma semana, melhorou 80% na minha avaliação. Bola aérea, falta, eu acho que subiu um pouquinho mais a marcação, vai encostar no ataque, e eu tenho certeza que o Passo Fundo pode fazer o crime, sim, lá em Santa Cruz. Porque o Santa Cruz, seu Jorge, vai ter que sair para o jogo. Uma hora ou outra ele vai ter que sair, e aí nós temos Otávio e o Baiano em velocidade, que era o que faltava para o ataque de Passo Fundo, do Passo Fundo. Não precisa ter um pivô mandioca, fincado lá na frente. Não, os dois fazendo revezamento no ataque, confundiu a defesa do Santa Cruz. Isso e muito mais, daqui um pouquinho. Beijo, o que tu acha dessa observação do nosso repórter? Eu acho que ele obrigado por fazer uma sequência daquela nossa entrevista, mas no caso lá o Passo Fundo jogou, estava bem armado, bem posicionado. O Santa Cruz um time veterano, bem quer dizer, mas o Passo Fundo conseguiu eliminar a primeira rodada com um golaço do Daniel Cruz, um gol que ele vai bater quantas bolas quiser, acho que nunca mais vai acertar. Não, ele estreou com um golaço daqueles, da entrada da área. Mas ele bate muito bem bola. Muito bem, é assunto que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só depois do intervalo comercial. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado.
3311 4011. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na sua TV Passo Fundo. Conosco, Kiko e Beiço, campeoníssimos pelo Campeonato Nacional Brahma, 40 anos atrás. Kiko, prazer em tê-lo de volta no nosso programa para complementarmos aquele trabalho que realizamos na semana que passou. O prazer é todo nosso e eu queria te dizer que a gente está à disposição sempre que for preciso para a gente falar sobre esse esporte aí que a gente tanto gosta, que é o futebol. Mas, em primeiro lugar, eu queria, em nome dos funcionários e jogadores da Brahma, eu queria entregar uma recordação a você, que eu gostaria que você mesmo abrisse, porque isso aí entregue a você, se estenderia a toda a imprensa que, conforme eu já disse na ocasião passada, né, deu uma cobertura total e um apoio para que a gente também conseguisse alcançar esses resultados aí que a gente conseguiu. Muito bem. O que vai para os anais do nosso sistema aqui é a foto que marca realmente a conquista do Campeonato Nacional Brahma. Aqui estão os atletas e juntamente com os membros da comissão, não é? O Ari, o Covati, Matana, Ávila, Mário Tito, Alberi, Valdemar, Eloy, Simor, Fernando, ainda Adão, Marcos, Marquinhos, Kiko, que está aqui dividindo a mesa conosco, Ribamar e o Betinho e o Beiço, juntamente com o Mondilo. Mondilo. Né? Muito bem. Esta é a bela foto realmente que nós já havíamos exibido e vamos guardar nos nossos arquivos aí com muito prazer realmente, porque é um reconhecimento que a gente faz àqueles que participaram dessa competição representando a cidade de Passo Fundo, a grande região que tinha a cobertura da Brahma. A você também, você pode ver que aqui a gente faz uma pequena homenagem a você que também fez parte dessa conquista. Muito bem. Então, uma pequena lembrança que fique guardada contigo. Kiko, pois não. Posso falar? Posso continuar? Falar, sim. Eu queria dizer assim, o Jorge Dantas, muitas vezes o que se lembra é foto. Você vê uma foto, lembra, pensa que somente esse pessoal fez parte. Então, eu queria fazer... na realidade, eu queria fazer uma consideração, aquelas pessoas que trabalham muito, que trabalham no dia a dia, para que isso tudo aconteça, e que não são lembradas. Como, por exemplo, nós temos o seu Norberto, que foi o gerente, nós temos o Silvio Carrão, que foi o nosso eterno presidente, nós temos o seu Renato Bonsembiante, aí nós tivemos também o Bertolio, que colaborava, o Bortolom, o Altair Bittencourt, o pessoal dos departamentos, os gerentes de departamentos, entendeu? E os treinadores, a equipe de treinadores, porque na realidade, conforme eu só vou rememorar um pouquinho, mas de forma bem breve, conforme eu te disse, nós tínhamos um esquema de treinamento de equipe profissional, porque a gente treinava de segunda a sexta-feira. Saía do emprego às 5 horas e ia treinar lá no Campo do Gaúcho, cedido gentilmente pela direção do Gaúcho. Era lá que a gente fazia os treinamentos. E no final de semana a gente ia jogar ainda na várzea, no Amador, que tinha por aí. Então era um regime muito especial, de muita dedicação, muito trabalho, muita organização e muita disciplina. Por isso que a gente conseguiu alcançar esse resultado. Embora o Jorge Dantas, no início a gente tenha sofrido bastante, porque a gente perdeu bastante também, até que a gente aprendeu a ganhar, né? Muito bem. Beiço, você também era dado ao preparo físico, ao condicionamento físico, ou dava um chega para lá? Eu fazia, por causa da habilidade minha, eu fazia uma retranquinha, né? Mas na hora do pega, daí eu aparecia, né? Muito bem. Que idade você tinha na época?
Aquela época, É só voltar 40 anos atrás. 20... Eu sou de 57, e aquilo era 83. Muito bem, tá certo. 43. Mas Era 25. vamos continuar então com o Kiko. Kiko, vocês sentiram que realmente tinha condições de enfrentar o adversário, de buscar o título? Qual foi o momento? O momento do condicionamento físico ou o momento da habilidade dos jogadores da Brahma? Não, em primeiro lugar, nós tínhamos poucos jogadores que tinham uma condição técnica diferenciada. Então, a gente parou para pensar e chegou à conclusão de que se tecnicamente nós não tínhamos um grande número de jogadores, nós teríamos que ter algum diferencial nisso aí. E o diferencial, então, foi a preparação física. A preparação física que fez com que a gente conquistasse essas vitórias. Tanto é, que eu vou repisar o que eu já disse no programa anterior, a gente ganhou uns quantos jogos dos 30, 35 do segundo em tempo. Por quê? Porque era bem preparado fisicamente e era um time muito bem treinado. Nós tínhamos uma comissão técnica, entende? E a direção cobrava muito dos jogadores, porque também dava as condições para os jogadores poder jogar na ocasião. Mas também cobrava muito, entende? Era muito severo, era um trabalho de profissional numa empresa. Muito bem. Você usava a camisa 10, não é? E na hora da decisão, me parece que você serviu ao seu companheiro que está aí dividindo conosco o programa de hoje, aí, que é o Beijo. Eu vou te contar o que aconteceu. Infelizmente, Jorge, a gente não conseguiu fazer nenhuma decisão aqui em Passo Fundo. Quando a gente foi campeão, em 1981, foi em Recife. Quando a gente foi bicampeão, foi em Salvador. E a gente então não pôde trazer para o nosso pessoal aqui nenhuma decisão dessa aí. Mas o que aconteceu foi que, na realidade, esse time que nós jogamos, que é onde a gente disputou a última partida do bicampeonato, era um time muito bom. Porque nós, aqui, a nossa fábrica aqui de Passo Fundo era a menor fábrica do Brasil. Nós tínhamos poucos jogadores. As outras empresas tinham 1.000 e poucos funcionários. Depois da nossa, tinha a Continental, que tinha 1.100 funcionários. Então, o nosso plantel era muito curto. E quando eles vieram jogar aqui a primeira partida, que é o time de Salvador, foi uma partida difícil, foi empate. E quando nós fomos jogar lá, a nossa comissão técnica inicialmente pensava que a gente deveria se resguardar um pouquinho para depois ver o que ia acontecer no jogo, para ver se a gente ia reagir, fazer alguma modificação. Mas pelo menos não tomar os gols no início de partida. Então, o Beiço, ele não iniciaria jogando a partida. E a gente reuniu todos os jogadores lá e, junto à comissão técnica, que foi muito grande nesse sentido, e conversamos e explicamos que nos achava muito perigoso você mudar um esquema que vinha dando certo, sendo a última partida. Ia colocar um jogador que dificilmente entrava para jogar, para você fechar mais um pouquinho para tentar sair no contra-ataque. E então, o Beiço iniciaria a partida na reserva, ele entraria depois, caso fosse preciso. E a gente se reuniu com a comissão técnica e explicou isso aí, a situação, como nós jogadores sentíamos a partida, que embora tivesse sido muito difícil aqui, a gente tinha condições de ganhar lá também. E aí, a comissão técnica pensou bem, pensou grande, pensou de forma inteligente e voltou atrás. E colocou o Beiço para jogar. Eu jogava com a camisa número 10. E eu, quando iniciar a partida, eu dei a camisa 10 para ele e disse assim, hoje o 10 vai ser você. E ele foi um dos jogadores que mais se destacaram nessa partida. Muito bem. Vocês vão fazer alguma reunião especial para comemorar esses 40 anos da conquista do título? Você veja bem, isso se passaram muito tempo. Né? São poucos ainda que estão no nosso meio, né? E muitas pessoas também já se mudaram daqui, mas a gente vai, com o tempo, agora vai tentar reunir essas pessoas novamente e a gente quer fazer um churrasco, homenagear algumas pessoas aí, também que já não estão mais entre a gente, mas os familiares a gente vai convidar para que compareçam e recebam essa homenagem. Então, vocês vão ficar sabendo, porque claramente vocês vão ser convidados para esse momento. Muito bem. Obrigado, Kiko, por sua participação, ilustrando o programa de hoje. Só que você permanece na bancada, porque eu sei que você é um exímio observador das coisas do nosso futebol. A dupla Grenal,
o Campeonato Brasileiro em si, as disputas ora em realização. Nós vamos começar falando sobre o Esporte Clube Passo Fundo. O Passo Fundo que, para surpresa geral, virou a página. Virou a página na conquista de uma vaga entre os 4 para a semifinal da competição. Foi ao Vermelhão da Serra no último final de semana, fez uma bela partida, um belo gol do Daniel, diga-se de passagem, não é? E está a um passo realmente de continuar rumo à classificação. O Carlos Dantas esteve lá, não é? Acompanhando a movimentação dos bastidores e tal, sentindo de perto como o Passo Fundo conquistou estes pontos importantíssimos e joga por 2 resultados lá na capital do fumo, Santa Cruz, no próximo domingo. Dantas. Eu acho que o debate está aberto aí. O próprio Beijo, que foi jogador, conhece, sabe como é que é o momento de uma decisão. A grande vantagem do time, que eu fiz pergunta para o Daniel Franco na matéria que vai sair depois, que o principal dele agora é trabalhar, o Daniel Franco preocupado em trabalhar com o emocional do grupo de Santa Cruz, porque o clima ficou pesado no vestiário. Olha, o bicho pegou lá dentro. E aí eu fiz a pergunta, se ele tem que controlar o emocional, só que do outro lado tem um time, o time do Pastor é cascudo. Nenhum momento, né, os jogadores tremeram, e o que faltava para o Pastor, que era aquela pegada e velocidade, apareceu na hora certa. Por exemplo, o Lucas Lima não é lateral, e jogou e deu conta do recado. O outro lateral, o Douglas, também deu conta do recado. E a zaga, principalmente com o René, o Douglas, que é lateral, mas que também cobre a zaga, bola aérea nenhuma passou. Bom, isso me faz lembrar... Isso aí foi um progresso do time. Isso me faz lembrar, Dantas e Kiko, a seleção brasileira de futebol que foi campeã mundial. Você está recordando? Sim. Ela jogou de que maneira? Wilson Piazza nunca foi quarto zagueiro. E daí, Kiko? Eu tenho uma opinião sobre o Brasil campeão de 1970. Eu respeito opiniões contrárias também, mas eu tenho a minha. Veja bem, o nosso treinador, que era o Zagallo na ocasião, que ele tinha um time, já levou um time formado, já levou um time praticamente definido para a Copa do Mundo, e fora do Brasil, nos treinamentos, ele viu que o nosso lado esquerdo da defesa estava um pouquinho falho. O que ele fez? Ele pegou o Piazza, que era na ocasião que era centro-médio do Cruzeiro, e botou colocar, e pôs colocar de quarto zagueiro, ao lado do Brito. Quer dizer, se completaram, né? Porque um tinha era mais rígido, era mais forte, disputava mais partidas, e outro já era mais clássico. Na lateral esquerda, quem foi titular era o Marco Antônio. Ele colocou o Everaldo, que era aqui do Grêmio, de Porto Alegre. E aí, então, o que eu acho de mais interessante para mim, foi por isso que eu considero um dos melhores treinadores do Brasil, foi que, na realidade, ele convocou o 10 do Cruzeiro, Tostão, o 10 do Corinthians, Rivelino, o 10 do Santos, Pelé, o 10 do Botafogo, Gerson, tudo meia esquerda. O que ele pensou? Meu Deus do céu, se eu tenho essa fartura de jogadores aqui, como é que eu vou deixar fora? Os times estrangeiros, quando tem um jogador, arma-se uma equipe em toda para deixar esse jogador, que é tecnicamente bom, poder jogar. E se ele tinha 5 jogadores para a mesma posição, ele ajeitou 5 para jogarem no mesmo time. Entendeu, Dantas? A explicação que eu levantei, o assunto que eu levantei, pelo fato de que você mencionou esse rapaz, né, o que jogou para a lateral esquerda do Passo Fundo, não é da função, não é? Principalmente o Lucas Lima. Lucas Lima, não é da função. Mas hoje, no futebol moderno, como já anteriormente no futebol de 1970, já se faziam essas improvisações para tirar a oportunidade do adversário não progredir. Isso está acontecendo no Passo Fundo. O Passo Fundo viabilizou a oportunidade do Lucas jogar na lateral esquerda, ele que não é de ofício. Não é isso? Não, até queria ouvir a opinião do Beijo. O que, numa hora de uma pegada reta final, tem que ter pegada, né, Beijo? Não adianta ser titular, jogar um bolão
e tremer a perna na hora da decisão. Não, eu notei que o grupo cresceu em função da pegada e o grupo está unido. O que tu pressentiu, tu que assistiu? Eles jogaram fechado, né? E aproximavam a jogada e tal, mas foi um grande estilo de jogo deles, coisa que não aconteceu no jogo passado, né? Mas esse jogo foi um jogo para eles, valia o campeonato ontem. Exatamente. Além do mais, o ataque com o Otávio na frente e também o Vinícius Baiano deu aquela velocidade que não tinha antes. Eles... Muito bem. Nós vamos chamar, então, um trabalho de reportagem feito pelo Carlos Dantas lá no Vermelhão da Serra. Acompanhe aí, meu amigo. O Passo Fundo rendeu principalmente com a qualidade do toque de bola e a defesa, a bola aérea, não passou na defesa do Passo Fundo. É isso que a gente sempre quer, Dantas. A defesa sólida, não passando nada, zerado atrás e em poucas escapadas conseguir fazer o gol. Dentro de um planejamento, eu diria que é o plano perfeito de qualquer staff, de qualquer treinador, né? Qualquer desejo de treinador seria assim, zerado atrás, com uma defesa sólida, correndo zero risco e numa bola parada que tinha praticamente nenhum espaço, Dani ser feliz numa conclusão dessa. A gente arranca na frente, mas tem mais esse sufoco todo da volta. Em Santa Cruz é complicado, um estádio bem peculiar e a gente vai se preparar. A gente respeitou muito essa equipe que fez uma excelente classificatória, mas eu mencionei bastante para os meninos que era o nosso momento, né? A gente teve um crescimento gigante no segundo turno, fomos os melhores do segundo turno e a gente tem que manter nesse nível. O tamanho disso, né? O tamanho da desvantagem que o Galo leva para Santa Cruz. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, um resultado que a gente não esperava, né? Nós viemos aqui para tentarmos sair daqui no mínimo com um empate e, logicamente, com a ideia de sair com um resultado positivo, até porque a gente, no decorrer da competição, nós vínhamos fazendo bons jogos fora de casa. Né? Mas não foi possível, né? Nós fizemos um primeiro tempo equilibrado, onde dominamos as ações, principalmente a ação por dentro, no meio. Né? E eu acho que a gente pecou foi no retorno do intervalo, viemos um pouco abaixo, e aí foi aonde o Passo Fundo dominou as ações. Mas mesmo assim a finalização que realmente trouxe algum perigo para nós foi a do gol, né? E eu acho que a única no gol, na direção do gol também. E depois voltamos logo depois com as mudanças, com as trocas, dominamos de novo as ações e aí fomos infelizes no terço final com a tomada de decisão, com o penúltimo passe e com a finalização. E o Passo Fundo já era uma equipe que a gente esperava com muita dinâmica, muita intensidade no terço final do campo e na fase defensiva comprometimento muito grande, né? E isso nos trouxe dificuldades para nós criarmos situações mais claras de gol. A gente sabe que o jogo de retorno lá em Santa Cruz fica um jogo nervoso. O que pensar também a partir dessa semana, até em termos de trabalho? Não, agora mais do que nunca é trabalhar o emocional. Eu acho que começamos e já começamos no vestiário ali com que dá. Tá? E a gente tem condições e qualidade para isso. Vamos estar no nosso domínio, mais do que nunca vai ser importante fazer valer o nosso fator local e buscar. Eu acho que o emocional, a parte anímica dos atletas, o emocional, a certeza que dá é o que a gente vai bater muito na semana para nós chegarmos no jogo do próximo final de semana e imprimirmos o nosso ritmo em busca da classificação. Claro que não tem nada perdido, né, professor? E o emocional vai ser fundamental, porque a responsabilidade é decidir em casa. Mas, do outro lado, o adversário é cascudo, hein? Tem experiência. É cascudo, é um bom time, mas o nosso também é. E o nosso tem condições e eu acho que o jogo de hoje mostrou o quanto a nossa equipe tem condições de qualidade para poder reverter esse placar em casa. A gente fez, aí no decorrer da nossa trajetória, muito bons jogos, né, principalmente em casa e com certeza. E hoje não foi um jogo ruim. Foi um jogo onde a gente deu um vacilo e eles foram felizes. No mais, a gente conseguiu administrar e até construir. Não fomos infelizes, como eu já falei, no terço final. Agora é algumas correções e manter a parte anímica lá em cima e a emocional lá em cima dos atletas para nós chegarmos bem no final de semana. E daí, Dantas? Não, daí a palavra do professor, o Daniel Franco, né, e também do professor do Passo Fundo, que é o Bruno Coutinho. Realmente apareceu o dedo do treinador. Porque treinador, para mim, não é aquele que chama 10 jogadores e dá uma camiseta para cada um e cada um sabe jogar. Não. O professor Bruno Coutinho está fazendo milagre com o time do Passo Fundo. E achou o ponto. Graças a Deus que foi na reta final. Sem aquele centroavante de ofício. Porque o ano passado,
O treinador do ano passado insistiu que não, agora ele vai surpreender. Já ia para a 10ª partida e não saía gol. E quando o Passo Fundo precisou, saiu por quê? Os 2 atacantes de velocidade prenderam as defesas. Eu vou pedir ao Fernando, Dantas e Kiko, se me permite, para reproduzirmos aí o gol, o belo gol que deu a vitória ao Esporte Clube Passo Fundo, para vocês analisarem. Acompanhe aí. Um golaço. O gol mais bonito do campeonato. Até hoje. Gol muito bonito. Daniel Cruz. Um golaço. E daí, meu caríssimo Kiko? Gol muito bonito. É um gol muito bonito que raramente a gente vê por aí. Eu só queria voltar um pouquinho ao assunto atrás e só para ratificar o que você comentou aqui no início e você disse aqui no final, que nessas ocasiões tem que ter um pouquinho a mais. Tem ocasiões em todos os esportes e principalmente no futebol que você, para ganhar, você tem que dar um pouquinho a mais, entende? Porque o futebol está muito nivelado. O futebol é muito nivelado. E se você não der aquele pouquinho a mais, você não ganha. Então, o futebol está sendo muito decidido nisso aí. Você vê muito isso aí em Libertadores e Copa do Mundo. Olha aqui, nós fomos desclassificados na Copa anterior pela Bélgica e depois pela Croácia. Por quê? Porque o nosso time achava que nós já estávamos na final. Essa que é a verdade. Então, tem que dar um pouquinho a mais nessas ocasiões, que é o fator que vai decidir. Somente para ratificar o que você acabou de comentar aqui. Aliás, está tão nivelado que os jogos deste final de semana que passou, não é? Terminaram praticamente iguais. O Pelotas fez 1-0 no Monson. O Monson fez a melhor campanha na fase classificatória. Perdeu uma partida, empatou 2 e as 2 foi contra o Passo Fundo. O Lajeadense fez 1-0 no Brasil de Farroupilha, que foi o 2º melhor classificado no grupo onde está o Passo Fundo. O União Frederiquense foi a única equipe que empatou jogando em casa contra o Guarani de Bagé. E o Passo Fundo, conforme já comentamos, fez 1-0. Então, 3 jogos, os mesmos resultados. 1-0, é minguado o placar, mas há o certo equilíbrio que nós estamos falando. Aí está, inclusive na tela, esteve na tela aí, para que o telespectador pudesse observar, não é? 1-0, 0-0, 1-0, 1-0, na minha opinião, é goleada numa fase decisiva que nem essa, né, Bess? Sim, isso aí foi importante. Para nós, tá louco, que dependemos de 2 resultados na próxima, lá em Santa Cruz, né? E lá joga pelo empate ou vitória simples, né? Simples também. Joga por 2 resultados. Exato. Essa é a grande realidade. Então tem que trabalhar o lado psicológico também, não é? Tem que trabalhar o lado físico para a sustentação, o lado intelectual da coisa, e eu acho que tudo isso está sendo feito com muita cautela. Tenho absoluta certeza que está sendo feito pelo Departamento de Comunicação, Departamento Técnico do Esporte Clube Passo Fundo, visando essa decisão. Isso eu concordo contigo, eu acho muito importante. Porque quando se joga fora, principalmente quando se joga fora de casa numa partida decisiva, em casa é diferente, mas quando se joga fora, os primeiros 15 minutos, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, são cruciais para que se decida uma partida. Então as pessoas têm que estar bem preparadas, entende, para saber sofrer essa pressão. Não levar um gol até nos 15 minutos. Exatamente. Não levar o gol, entende, no início. Porque você prepara um time uma semana inteira, você leva um gol aos 2, 3, 5 minutos do primeiro tempo, você tem que mudar todo o teu esquema. Você não está preparado, você não se prepara para isso aí. Você se prepara para jogar uma partida para ganhar, porque o futebol é para jogar para ganhar. Foi feito para jogar para ter vitórias, para ganhar. Mas quando você sofre um gol no início tanto da partida quanto no segundo tempo, desestrutura um pouco. Vai água abaixo, né? Vai água abaixo, todo um planejamento, um trabalho, e o treinador muitas vezes sente na dificuldade de ter que modificar aquilo ali de um momento para outro. Outro ponto, antes que termine o primeiro bloco aí, o treinador Bruno Coutinho soube aproveitar muito bem o Gui Teixeira no lugar do Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira está visto que ele tem tempo para 30, 40 minutos no máximo. E o que entra no lugar do Diogo Oliveira tem dado conta do recado, não morrendo o meio-campo do Passo Fundo. E outro ponto que tem que ser ressaltado: o preparo físico. Está mostrando o trabalho do preparador físico do Passo Fundo, porque a equipe correu
o tempo todo. Isso aí é fundamental. Eu já participei de muitas decisões, de cobertura de muitas decisões, logicamente, e me faz lembrar o 1996, quando o Passo Fundo foi decidir lá em Cachoeira do Sul a sua vida, a sua classificação. Lá ele estava com os pés no chão, realmente, e mostrou qualidade. Méritos para a época do Paulo Sérgio Poletto, que era o treinador, né? A decisão foi para os pênaltis e tomara que isso não vá acontecer no próximo domingo. Foi lá na região central do estado também essa decisão. Cachoeira do Sul, vizinho ali de Santa Cruz do Sul, 60 quilômetros apenas, né? Sim. Não, só para outro detalhe, que eu acho que a direção do Passo Fundo já tomou providência. Oficiar para a federação e pedir uma arbitragem de primeira. Porque na outra decisão que o Passo Fundo estava fazendo com a Avenida lá em Santa Cruz, Diogo Oliveira era o melhor jogador em campo. O número 5 do Avenida, né, deu com o joelho no cóccix do Diogo Oliveira. Acabou com o jogador, acabou com a criatividade e o Passo Fundo decaiu. Então, portanto, capitão da equipe, direção, tem que ir em cima da arbitragem para alertar sobre esses detalhes. Eles dão no cóccix com o joelho e o jogador não levou nem cartão amarelo e o jogo teve que sair. Falando em arbitragem, o que te pareceu o árbitro da partida de domingo passado? De Passo Fundo e Glória? DVD, Passo Fundo e Santa Cruz, meu querido. Para mim foi uma arbitragem normal, não vi nada demais. O Santa Cruz reclamou um pênalti, eu não vi, disse que a bola bateu no braço do zagueiro do Passo Fundo, era essa a choradeira no final, e o juiz acabou dando escanteio. Eu não vi o lance para pênalti. Que houve a bola na região do abdômen do jogador, mas para mim bateu no abdômen e não no braço. Bom, nesses jogos aí não tem VAR. Não tem VAR para complicar, não é? Porque o VAR complicou demais no futebol brasileiro neste último final de semana. Mas é assunto que nós vamos tratar depois do intervalo comercial. Um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do Rio Grande do Sul.
Além disso, baixe o aplicativo TV Passo Fundo no seu celular e nós estaremos juntos trazendo as informações relacionadas com o esporte, atualizando o caro amigo. Hoje conosco estão o Carlos e o Kiko. Beiço e o Kiko, não é? O Kiko, bacharel em Direito e tal, e o Kiko, o Beiço, nosso grande amigo, hoje exercendo a função de repórter fotográfico e tal, mas comemorando os 40 anos da conquista do bicampeonato Brahma Nacional. Mas nós vamos agora ao assunto que interessa diretamente a você que é aficionado do futsal. O Passo Fundo Futsal fez 4-3 no Marau na competição do último final de semana. E daí, Dantas? Foi 3-2. Mas antes de entrar no 3-2 ou 4-3? 3-2, né? 3-2. Antes de entrar no futsal, aqui está dizendo que você também fez parte dessa conquista da Brahma, né? O senhor Jorge fez? Ele está lá na Copa. Pode ser, posso estar na Copa. E daí? Conquistou o troféu da Brahma. É que eu sou o único. Eu sou o único. Veja que eu tô redondo, né? De não sair da Copa. Viu? Tudo bem, mas sempre fui um simpatizante dos amigos da Companhia Cervejaria Brahma. Tenho o maior afeto, o maior carinho por eles e pela própria Companhia Cervejaria Brahma, a reportagem de Passo Fundo, a crônica de Passo Fundo deve muito, meu caro Kiko. Muito obrigado. Isso é uma história que... Vamos então agora ninguém ao vai apagar, futsal. né? Não, futsal. vamos ao futsal. Calma, seu Jorge. Tu tá nervoso? Só um pouquinho. Ele tem que se manifestar. O camarada mais calmo da bancada, realmente, além do Kiko, sou eu. Eu só queria complementar. E o mais afoito é ele. O interessante, infelizmente, as realidades econômicas, né, acabou com o sistema que a Brahma tinha antigamente dos funcionários se aposentarem, abriu capital, enfim. E aí acabou esse grande momento de futebol da Brahma. Quanto ao futsal, 3-2. A equipe não jogou bem a primeira etapa, normal, porque é uma equipe em formação de novo. E agora, né, com Cabriúva, outro craque. Olha, o Passo Fundo Futsal está com 2 craques, né? E aí a equipe vai crescer na reta final. Só que não pode dar bobeira. Olha o time de Marau, um time simples, né? Com pouco banco, e o Nuno quase fez o crime. Se não é um pênalti nos últimos segundos, cobrado por Matheus Gaúcho, o grande goleador, completou 100 jogos com a camiseta do Passo Fundo Futsal. Mas para quem foi ver Jacques Samurai, Matheus Gaúcho, ou até mesmo o Cabriúva, que chegou agora, que jogou no Corinthians, jogou no Santos, seleção brasileira, campeão brasileiro na Liga, surge Rafa Martins, esse jogador de muita habilidade. Quem foi ver os craques da seleção está vendo um outro craque surgindo nesse time. Já era, é que nós não conhecíamos. Rafa Martins veio da onde? Ele veio do interior de São Paulo. Muito bem. Então, baita jogador, está crescendo a equipe do Passo Fundo Futsal e o torcedor compareceu em massa. Parabéns, mas tem que se associar para segurar os craques que já tem na equipe e reforçar a equipe até o final do ano. No final de semana, no sábado mais precisamente, o Grêmio faturou o Atlético Mineiro por 1-0, deu polêmica e tal, o pessoal pediu não anulação do gol que seria de empate do Allan Kardec para o Atlético. O VAR respondeu que o gol deveria ser invalidado, como de fato foi. No domingo, o Passo Fundo, o Internacional foi a Bragança Paulista, empatou em 0-0, teve outro lance polêmico também, seria reclamado pela direção do Internacional como penalidade máxima. Estreia do novo treinador em substituição ao Mano Menezes, entrou o Cudê e tal, acrescentou alguns itens a mais para o Internacional, mas tem que melhorar e gradativamente, não, Kiko? Eu já senti um pouco de melhora na equipe do Internacional.
O Internacional peca ainda por não ter mais um meio de campo qualificado, mais um jogador para jogar no meio de campo qualificado, e acho que faltaria um zagueiro central ainda muito bom, muito forte para comandar a nossa zaga. O centroavante demonstrou que tem qualidade, só que ele está um pouco ainda fora do tempo. Ele precisa um pouquinho mais de jogos, um pouquinho mais de treino, para ele entrar no ritmo do nosso futebol brasileiro aqui, porque ele teve umas duas ou três oportunidades que por segundos o zagueiro chegou e conseguiu chegar na frente dele, interceptar a jogada, senão ele teria feito o gol. Então demonstrou que é um bom jogador. Precisaria um pouquinho mais, um pouquinho mais de qualidade no time do Internacional. O Grêmio tem qualidade e o Grêmio se sustentou na sua equipe, na sua formação, porque, na minha opinião, o Atlético foi bem melhor. Foi bem melhor durante a partida. E o Grêmio se sustentou naquilo que ele tem de bom, naquela organização que ele tem como equipe que já vem jogando há muito tempo. Senão o resultado com certeza teria sido outro. E problema de arbitragem, né? O VAR, o que te parece o VAR, hein, meu caro Kiko? Vou me alongar um pouquinho aqui, mas os meus colegas criminalistas que me desculpem. Alguma coisa no futebol tem que ser feito. Vamos começar, mas tem que ter um início, tudo tem que ter um início. Vamos começar a diminuir a criminalidade? Vamos, de que forma? Tira as atenuantes. Condenado a 20 anos é 20 anos, tá bom? Mas pelas atenuantes ele vai ficar 5, 6 anos preso e depois ele vai ser posto em liberdade. Então os meus colegas que trabalham nessa área, me perdoem, me desculpe, pode pensar diferente do que eu penso. Mas seria uma forma de você começar a diminuir a criminalidade. Os jogos de futebol, o que está acontecendo é que, no meu entender, o VAR deveria ser chamado para tirar os conflitos realmente aonde existe um entendimento muito diferenciado do que está acontecendo. Ou do que o juiz marcou. Porque agora os juízes também, sabendo que existe um VAR, também se acomodam um pouquinho e deixa para o VAR decidir. E o VAR é que está decidindo muitas vezes os jogos quando não é. Quando não seria necessária a intervenção do VAR. Olha aqui, eu assisti acho que umas 4 ou 5 partidas do Campeonato Brasileiro no final de semana. Eu vi entradas totalmente desleais, aonde o adversário vai no jogador. Chama, vai ou expulsa o cara imediatamente, porque não tem disputa de bola. Não existe a disputa de bola, tá entendendo? E mais, no impedimento clássico que todo mundo viu, o bandeirinha tem que intervir. Por que deixar prosseguir? Para alguém se machucar ou para criar mais dúvidas, porque daí vai chamar o VAR para tirar só essa dúvida que aconteceu. Então, tem que fazer com que o VAR interfira em decisões amplamente conflitantes. Aí chama o VAR para resolver. E o nosso futebol tem que melhorar nesse sentido. Me perdoe os que pensam o contrário. Mas o cara que entra por trás, faz a falta só no jogador, tem que ser expulso. Não interessa quando é que foi isso, se foi no início ou no final da partida. E o juiz, então, para contemporizar, para tentar levar um jogo até o final, para não ter que se atitar com alguém, dão o cartão amarelo. E quando dá o cartão amarelo, ou quando dá o cartão vermelho, todos os jogadores se reúnem para apitar o juiz. Os jogadores daí querem apitar o juiz, só que o juiz não vai voltar atrás. É que se criou essa cultura aí do fazer conta no futebol brasileiro. A maioria dos jogadores são atores, a maioria. Fingem uma lesão que parece que quebrou a perna, não foi nada daquilo. Aí acaba confundindo os árbitros que não têm preparo suficiente para apitar um campeonato brasileiro. O que eu quero dizer com o senhor? Eu discordo com o senhor que o Inter jogou bem. Que jogou bem. Piorou. O Inter, a tendência até acertar a equipe é ficar naquela intermediária por causa de quê? De politicagem. Se um presidente tem vergonha na cara, ele não contrata 5D de volta. Não é? Não, eu não entendo por que não contratar. Mas eu deixo dar minha opinião. Então, o Inter não melhorou, não vai melhorar. Quando quiser melhorar, terminou o campeonato. Olha o outro lado do Grêmio. O Renato se impôs, mesmo tendo o melhor craque, 5º melhor goleador do mundo, chegou e botou a ordem da casa. Ó, tu vai ou tu não vai? Botou um guri, o guri foi lá, fez o gol, deu, acabou a confusão. É isso que tem que ter. Só que o Inter faz politicagem, porque esse presidente que está aí quer se reeleger no fim do ano. Aí pegou o Cudê desesperado. Até o Cudê acertar essa equipe, terminou o Campeonato Brasileiro.
Eu não sei se continuo debatendo ou não, mas eu acho que o Internacional evoluiu. Evoluiu porque ele não chutava bolas em gol. Com o Mano Menezes, ele jogou 45 minutos, não finalizou uma bola só, uma bola sequer. Quantas oportunidades teve o Internacional criadas nessa partida contra o Bragantino? E quantas ele escapou? E daí? Faz parte do jogo. Mas eu estou falando a evolução por parte do Internacional como ataque. Ele não chegava no gol adversário nunca. Esse menino aí que chegou, esse Valência, ele não tem o que provar. Ele na Copa do Mundo já mostrou que é craque, o Kiko. Não é? Mas só um pouquinho. Craque de que seleção? Ele precisa... Do Equador. Que seleção é essa aí? Existe aonde? Ah, meu Deus. Tem foto? Tem título? Para! Craque é outra coisa, professor. Ele é um jogador comum melhorado, ó. Não é craque. Veja bem, eu não disse que o Internacional jogou bem. Eu disse que o Internacional evoluiu, jogou melhor. E eu jogando melhor também é o se arriscar mais, porque ele teve mais oportunidades para fazer gol. Consequentemente, você trabalhando dessa forma, você jogando dessa forma, você também vai sofrer os contra-ataques, vai sofrer também. Isso é óbvio que vai acontecer. É um time em formação. Mas é um time que está em formação e é um time que, infelizmente, aí esse treinador novo tem um espaço muito curto de tempo para implementar o que ele entende como futebol, se é que vai conseguir, né? Porque nós estamos na metade de um campeonato aí, que é muito difícil e os líderes estão disparando, né? Nós estamos na metade do primeiro turno. O campeonato é longuíssimo, meu caro Kiko. E eu tenho a impressão que o Botafogo, a continuar assim, não vai entregar mais o título. Por quê? Flamengo, Atlético, Palmeiras e o próprio Grêmio, que eram considerados e habilitados para a conquista do título, vão se distanciando a cada rodada que passa. Kiko, você disse tudo sobre o Internacional. E o Beiço, o que poderia dizer para os telespectadores? Eu acho que o Kudê chegou fazendo uma revolução já no esquema, nos titulares. Então agora temos que aguardar. Porque no primeiro jogo que jogou esse Valência, ele reclamou que os caras não lançavam para ele, não tocavam a bola para ele. Que o pivô da coisa vai ser ele na frente. O alvo do jogo anterior aí contra o Bragantino, o último jogo, foi sempre o centroavante Valência, não? Sim, foi sempre. E do outro lado, o ex-colorado Chacha. Muito bem. Veja bem, eu considero as duas melhores equipes paulistas hoje, o Bragantino e o Palmeiras. Estão jogando o melhor futebol que estão jogando em São Paulo, as duas equipes de São Paulo. Também concordo, o Bragantino, e vai crescer o Bragantino. O Bragantino vai crescer. Porque o verdadeiro campeonato, doutor, começa agora. Quando fecha a janela, a venda de jogadores e chegam novos jogadores. Até integrar no esquema, passou o campeonato. E quem disparou, que é o caso do Botafogo. Mesmo perdendo 2-0, foi lá e buscou o empate. É verdade. Então, essas equipes vem se preparando há muito tempo. O Bragantino, há muitos anos, vem formando uma base. Por isso que eu falei inicialmente, quando tocou no assunto internacional, que precisaria alguém a mais para ajudar o Alan Patrick, porque o Alan Patrick já está com uma idade avançada e ele também cansa só ele ser organizador de jogadas, entendeu? Então, precisaria mais um meio de campo para ser titular. Seria uma contratação pontual para o Internacional conseguir melhorar e abastecer melhor esse pessoal que está jogando na frente. O Pedro Henrique está fora, não é? Em recuperação e tal. O Maurício fora, em recuperação também. Seria um elemento para auxiliar no sistema de organização de meia cancha, né? No meu modo de ver. Só que tem um detalhe, o Wanderson anda escondido no jogo e o DP naquele chega a dar pena. Caiu, sucumbiu. Dizem que ele tem algum problema fora das quatro linhas, não é? Problema de ordem familiar e tal, enfrentando uma situação difícil. Então, afaste o rapaz até a recuperação. Veja bem, ele já vem com esse problema desde o início do campeonato. Então, afaste o jogador ou ajude a resolver o problema, para que ele possa jogar. Porque o treinador está colocando esse jogador, entendo eu, pelo que ele fez, não pelo que ele está fazendo.
Não pelo que ele está fazendo atualmente. Precisaria alguém melhor para substituir de Pena, entende? Até quem sabe ele ficando um pouco no banco, ele vai se recuperar mentalmente ou vai resolver esse problema extra-campo para poder voltar a jogar aquele futebol que ele jogou, que a gente sabe que ele é bom jogador, que ele já jogou, que ele já provou que é um bom jogador. Só que, infelizmente, não está jogando, né? Vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo então. Dantas, Kiko, Beiço, vamos dar tempo ao tempo para Grêmio Internacional. O Grêmio é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que permaneça entre os melhores do grupo e que possa beliscar, inclusive, o título. Mas a verdade, se você analisar friamente, Dantas, Kiko e Beiço, está equilibrado ainda a nível de segundo até o 10º lugar, não é? Estão todos ali com a diferença mínima, 3-6 e não mais que isso. O Inter está em 10º com 23, enquanto que o Botafogo tem 40 pontos. Sim, então, eu estou falando do segundo colocado. Agora, o segundo é o Grêmio, que tem 29. 28 o Flamengo. Em terceiro, quarto, Palmeiras com 28. O Atlético Paraná com 26. São Paulo, 25. Depois, São Paulo, Fluminense, Bragantino, todos com 25. Fortaleza, 23. E o Inter com 23. Essa é a realidade no momento. O Botafogo parecia que estava cedendo um resultado, buscou o empate já no finalzinho da partida. Hein? Tem o Botafogo, Palmeiras, Grêmio, essas equipes 4 ou 5 que se destacaram e vão deslanchar, vão avançar. Agora o restante está tudo mais ou menos nivelado animicamente, infelizmente. Porque é um futebol ainda pobre, duvidoso, pobre, né? Duvidoso, que a gente não sabe o que vai acontecer. Tanto é que está tão junto esse pelotão aí, que o time que ganha uma partida, faz 3 pontos, vai lá para cima. Sobe muito, quer dizer. Exatamente. Então está muito equilibrado. E esse meio aí está muito equilibrado. E vamos esperar que melhore, né? Que melhore a qualidade do nosso futebol, né? Vamos voltar ao nosso futebol, ao Esporte Clube Passo Fundo, que representa Passo Fundo e a grande região do Planalto, rumo à classificação. Busca a conquista de mais 1 ou 3 pontos jogando em Santa Cruz do Sul. Venceu a primeira partida, para você que ligou o TV agora e tal, né? Venceu a primeira partida por 1-0 aqui no Vermelhão da Serra e vai buscar lá em Santa Cruz do Sul, nos Plátanos, um resultado positivo. Joga pelo empate, joga pela vitória, logicamente, para a classificação. Vocês acreditam que realmente possa ser mantido o trabalho do Bruno Coutinho e de seus comandados, Dantas, Kiko e Beiço? Se pode ser mantido, eu acho que o time que está vencendo não se mexe. E tanto que durante o jogo aqui em Passo Fundo, ele fez uma alteração somente, né? O Bruno Coutinho alterou duas vezes. E só fez a última, que era do Chicota, 17, aos 45. Aquilo ali é o lado, para ganhar tempo. O lado emocional da coisa. Exatamente, né? Porque tecnicamente ele só trocou o Gui Teixeira. E a equipe andou bem, por isso que eu ressaltei aqui também a questão do preparo físico. O Jorge Dantas, quando comecei a jogar futebol aqui em Passo Fundo, eu fui jogador, naquela época era o juvenil. Existia o juvenil dos times aqui. E eu joguei no juvenil do Gaúcho e depois cheguei a ficar até no banco dos titulares do Gaúcho. Então a gente sempre foi gaúcho. Eu tenho acompanhado muito o Gaúcho. O Passo Fundo, infelizmente, a gente não tem acompanhado. Mas o que eu quero dizer é que como Passo Fundense, entende? Como Passo Fundense, eu quero que o Passo Fundo, então, faça a melhor das partidas que ele possa fazer, então ele consiga essa classificação, porque eu quero ver o nome de Passo Fundo sendo bem representado. Se não é o meu time, que seja por qualquer outro, mas que represente Passo Fundo e muito bem. É isso que todos nós queremos. Muito bem. Beijo. Chegamos lá ou não? Pois é, não, a intenção é chegar, né? Nós vamos chegar lá por as opções de resultado e a prova que o time está bem concentrado, então vamos para a luta. Tá? Muito bem, vamos à luta. Desejando sucesso realmente para o Esporte Clube Passo Fundo, como mencionou o Kiko, como mencionou você, e no encerramento do programa de hoje, a saudação complementar do
repórter de todas as ocasiões. Pelo que eu venho acompanhando o Passo Fundo, eu acredito na classificação. E o professor Bruno Coutinho começa a mostrar o seu trabalho e a hora mais importante é agora. O Passo Fundo, a decisão mais importante, tomou durante a competição. De vez de mandar o treinador embora, mandou 6 embora e trouxe 3 de qualidade. A partir do momento que deu qualidade para o time, começou a aparecer o trabalho do treinador, do preparador físico e de todos. Só vai ser complementado, se Deus quiser, domingo que vem, lá em Santa Cruz, com a classificação do Passo Fundo. Que na segunda seja só alegria o nosso programa de esportes na sua TV Passo Fundo. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela companhia. E a lembrança, vai mudar o tempo aí, o clima não é nada favorável, não, vem mais frio. Nós queremos que você se resguarde. Se você não fez a vacina contra a gripe ainda, procure uma casa de saúde e faça. Muito obrigado, senhoras e senhores. Sejam felizes, amigos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.